do Laboratório de Biogeografia e Climatologia, o Bioclima. Ele tem uma experiência na área de climatologia, clima urbano, biogeografia, desastres naturais, paisagem, patrimônio, e atua especialmente na discussão sobre impacto meteorológico, clima e saúde, desorganização do território, organização e desorganização do território, meio ambiente e dinâmica da paisagem. Edson, é isso mesmo? Fiz um bom resumo? É isso aí. É isso aí. Então, eu acho que aí vou deixar vocês com o Edson. Lembrando só, antes da gente, né, de passar a palavra para o Edson, gente, amanhã a gente tem aquele encontro lá que eu devo chegar um pouquinho atrasada, né, tipo 8h15, para gente, quem quiser tirar dúvida, e eu vou fechar aquela aula de clima, de mudança climática. Então, quem puder, eu sei que vocês têm aula do Rodrigo depois, então quem puder chegar mais cedo, eu levo café. João, eu levo café. E a gente conversa lá e fecha os nossos encontros, até para não. A gente hoje, semana que vem, como a gente hoje vai ficar amanhã com as duas aulas, tanto a de clima quanto a da professora Letícia, a gente vai usar hoje. Então, semana que vem não teria aula, vocês só vão me entregar o trabalho. Então, amanhã, quem puder, eu gostaria de vê-los lá, pegar um pouquinho mais cedo lá da aula e a gente termina, fecha o programa e tira as dúvidas do trabalho. Tá bom? Então, vou deixar vocês, aproveitem, usem bastante o Edson, porque ele tem uma larga experiência e trabalha exatamente com a discussão de clima, clima urbano, tem um laboratório, bastante ativo nessa discussão, então eu acho que é um momento perfeito para a gente aproveitar essa experiência e absorver essa experiência. Tá bom? Edson, muito obrigada. Essa turma é de especialização da ENSE, eu te falei. Maior parte da turma, uma boa parte da turma é geógrafo de formação, mas a gente tem engenheiro ambiental, tem biólogo e engenheiro civil. Então, assim, a formação é diversificada, mas a gente tem uma base aí importante do pessoal em geografia. Tá bom? Eu que agradeço, Muito Ivone. obrigada. Obrigado. Eu gostaria só de perguntar a todos se está aparecendo o modo apresentação ou só o PowerPoint aberto. Só o PowerPoint. Só o PowerPoint também. Pois é, eu estou botando em uma tela, mas eu não sei se de repente é a melhor maneira, né? Parar de novo aqui. Vou tentar uma guia. Edson, você consegue compartilhar ele já como a tela aberta, já em modo apresentação? Pois é, eu estou tentando fazer isso, por isso que eu perguntei. Ainda continua PowerPoint. Hoje está uma beleza. Alterando aí, não está indo? Já com ela compartilhada? Ali no quadradinho. Vou tentar a guia, embora a guia não seja ruim. Coloco para modo apresentação, mas passei também nada. Estou passando as imagens e não está. A imagem está passando, Demora uma eternidade, mas vou diminuir então. A única coisa ruim é que fica bem pequeno, né? Assim, tá... É bom, melhorou um pouco. Então, eu vou desabilitar a minha câmera aqui para não ficar olhando para um lado e ficar de lado para vocês. Ok. Tá. Então, agradeço ao convite da Ivone, né, colega de graduação na UFRJ. Ela trabalhou inicialmente os primeiros 6 meses com a professora Ana Brandão, depois foi trabalhar com o professor Cláudio Egler, no Lagete, onde tinha a professora Eli Osório.
professora Mariana, ainda estava viva a professora Berta Becker. Esses eram os nossos professores. Né? Então, tivemos uma formação, eu posso dizer, privilegiada. E, com base nisso, né, ao longo da graduação, eu segui um conselho da professora Ali Osório. Você vai sair daqui sem saber nada, mas escolha uma coisa que faça muito bem. Né? E no semestre seguinte, o professor Egler usou o exemplo de um tripé. Um bom geógrafo tem 2 pés num círculo. Um excepcional tem pé em 2 círculos. O extraordinário é o que se equilibra em 3 círculos. Como o ser humano tem 2 pernas, né? Você imagina o que você tem que fazer para se equilibrar em 3 círculos. Então, essa metáfora mostra mais ou menos que o geógrafo sempre está em formação e estamos aqui também para aprender, não só falar um pouquinho daquilo que a gente desenvolveu ao longo desse caminho. Com a climatologia, no caso, né? Então, a Ivone me pediu um nome para a apresentação, então coloquei esse nome aí meio estranho, né? Do habitual hermético. Eu tenho uma mania de gostar sempre de palavras que começam com a mesma letra, mostrando uma sequência de pensamento. Na literatura tem um significado para esse tipo de linguagem, ou metáfora. Mas, como eu sei que alguns de vocês se formaram na UFRJ ou na UERJ, e desde que eu me formei, eu posso dizer que somente agora, quando eu falo agora, nos últimos 5 anos, é que tem professor formado em geografia que dá aula de climatologia, tanto na UERJ quanto na UFRJ. Até então eram biogeógrafos ou meteorologistas. Com certeza vocês não tiveram a mesma introdução do IOAD como nós tivemos. E a inserção de um autor chamado Carlos Augusto Figueiredo Monteiro. Mas tudo isso para a gente pensar nessa primeira parte, e aí eu dividi a apresentação em algumas, no conceito de clima, para depois a gente entrar inicialmente não, na proposta da professora Ivone, que era de falar sobre indicadores e climatologia. Vamos lá. A criança não passou. Agora o que passou? Então, nessa primeira parte, a gente vai falar sobre o conceito de clima, mas não de acordo com aquilo que você deve ter aprendido, que o conceito é o estado médio da atmosfera, mas entender por que você, de certa maneira, fala isso. Né? Então, nesse primeiro momento, eu gostaria de pensar com vocês, né? O que é o clima, se o clima tem história. Aí eu perguntaria aos senhores, né, qual é o significado do clima? Né? Ele é igual para todos? Né? E por que ele é tão, hoje, colocado... Quando eu falo hoje, é desde 1992, né? Na pauta das agendas da diplomacia internacional. Alguém poderia, de repente, dizer aquilo que vem à mente? Gente, tenho vergonha não, e a gente debateu isso. Vamos lá. Não, o professor, quando fala que falou com eles e eles não falam... Não, eles são falantes quando a gente está presencial, né? Mas o pessoal fica... sim. Eu não estou exigindo que vocês apareçam na tela, não, gente. É só para falar mesmo.
né? E você acha que o clima é igual para quem mora no Rio, para quem mora em Viçosa? Como é que se tem essa intermediação, né? Eu já tentei apertar o F5, eu vou tentar de novo, tá? Aqui muda o meu modo de apresentação, mas na tela não vai. Mas no meu computador vai. Por isso que estamos com dificuldade aqui. Então, Será que foi porque o senhor botou para apresentar só uma janela? E você botar para apresentar a tela cheia? Talvez funcione. podemos tentar aqui mais uma vez a tela inteira. Agora foi, professor. Obrigada. Eu que agradeço. Preciso sempre de uma orientação técnica. Então, como ninguém falou ainda sobre o clima, e eu também não estou vendo nada no chat, a gente pode pensar que o clima não é só aquilo que você aprende na faculdade, que é o estado médio da atmosfera, ou a sucessão habitual dos tipos de tempo, que são dois conceitos que estão, na verdade, em duas linhas de pensamento distintas, né? E na segunda pergunta é se o clima tem história ou não tem. Ninguém poderia só dizer sim ou não? Para dar aquele Tem história. Para dar aquela motivada. Tem história sim. Tem história. Aí vem a pergunta subsequente que não quer calar. A que história você se refere? Bem, é um pouco complexo, né? Porque Eu adoro essa palavra complexo. Me lembra a Ana Luísa Coelho Neto. porque tem a história do clima é pretérita à humanidade, né? Mas a concepção que a gente dá, ela sofreu alterações ao longo do tempo, né? Então, eu acho que tem história nesse sentido também. Então, essas alterações são produzidas pelo homem, mas antes da presença da humanidade, esse próprio clima se modificou independente da ação do homem? Sim. Sim. Tem uma linha de pensamento, um paradigma que diz que as coisas só existem porque nós existimos, porque nós damos significados às coisas. Então, as coisas só existem porque nós existimos. Eu consegui passar a mensagem? Então, a partir disso aí, é que, filosoficamente, a geografia racha. Que aí você já escutou da geografia física e geografia humana. Porque o clima, ele pode ser visto como uma coisa em si, pura e simplesmente, né? Mas ele pode ser visto na relação, né, com a superfície e ponto. Como também existe uma terceira perspectiva que ele é relativo, ele é relacional. Então, hoje, quando a gente fala em clima, automaticamente nós falamos, sem perceber, essas três coisas imbricadas. Só que a gente tem que saber que elas existem para saber de onde vem a fala. Aí você entende a posição de quem fala, né? Na graduação, a gente é levado a estudar o clima em si, o clima absoluto, né?
Tanto que a gente estuda lá o livro do Ayoade, que são processos físico-químicos da atmosfera. Você estuda os elementos, a temperatura, a precipitação, a circulação do ar, né? Aí lá no final do livro tem uns capítulos de integração, clima e agricultura, clima e o meio urbano, clima e ocupação, né? Mas aí você já está tão cansado de entender o processo físico que você, num curso de geografia, não conseguiu dar atenção àquilo que deveria ter dado. Mas só que você precisa de entender o processo físico, porque o clima não é só a reação químico-físico-química da atmosfera. Isso a meteorologia, de certa maneira, faz melhor e utiliza isso na previsão do tempo. Então, na geografia, até mais ou menos os anos 60, a gente usava o conhecimento da galera da meteorologia. Era uma climatologia meteorológica. E isso, né, na UFRJ, nos anos 60, 70, quem era professora de climatologia é a falecida Lucy Pinto Hack, mas também conhecida como Lucy Galego. Foi amiga da professora Josete, que era professora de cartografia anterior ao professor Paulo Menezes, que foi o meu professor. E aí, na grade da UFRJ, você tinha Meteorologia 1 e Meteorologia 2. Na primeira meteorologia, você aprendia os processos físicos. Na segunda meteorologia, você aprendia uma climatologia nova, uma climatologia geográfica, baseada no conhecimento do professor Carlos Augusto de Figueiredo Monteiro, porque a professora Lucy foi orientanda de doutorado do professor Monteiro. Então, ele começava a introduzir o conceito de ritmo na climatologia geográfica e fundou aquilo que se chama da climatologia geográfica, ou para alguns, né, como o professor João Lima Santana Neto, Francisco Mendonça e Ana Brandão, como as matrizes da escola monteriana. Essa palavra matriz ou escola na geografia é um pouco cara, mas, de certa maneira, tenta reverberar ou caracterizar uma linha de pensamento a partir de uma origem, né, onde os outros são os seguidores, vamos dizer assim, dessa ideia. Essa escola monteriana, ela se baseava num tripé, né? Embora se baseasse na ideia do ritmo, assim como o Pedalabor, na França, na década de 50 para 60, o Monteiro criou um tripézinho, né? Que o ritmo ele estava baseado na análise da sequência dos tipos de tempo. Agora, isso estava em cima de um evento episódico para analisar o impacto ambiental. Esse era o tripé, né? O impacto ambiental, o evento episódico e a análise da sequência dos tipos de tempo que dava o ritmo. Essa perspectiva deu aquilo que o professor Rui Moreira, no seu livrinho, o terceiro livrinho do pensamento geográfico brasileiro, fala que o professor Monteiro geografizou a climatologia. Colocou aí
a corporificação do indivíduo na relação com o clima. Não são palavras minhas, tá? São do professor Rui Moreira, que depois de 2008 resolveu dar uma guinada na sua posição em relação à geografia e, diferentemente de 78, onde ele radicaliza e se divide aí essa geografia crítica de uma geografia física, a geografia humana, que seria essa geografia crítica, ele tem essa perspectiva desde 2008 de tentar fazer uma releitura dos autores, que de certa maneira ele rompe, mas a gente tem que entender o momento histórico, né? 78, Fortaleza, ditadura e tudo mais. Então a geografia era uma geografia ainda do IBGE, né? A geografia do Brasil era uma geografia do IBGE. E o Rui Moreira já estava na universidade. Então, de certa maneira, essa geografia da universidade, hoje eu vejo assim, rompe com essa geografia institucional. Só que o tempo, nada melhor do que o tempo para mostrar que nenhum nem outro é melhor, né? Hoje a gente vê as duas caminhando de uma maneira mais conjunta. Mas esse quadrinho que não me pertence, pertence ao professor João Santana Neto, mostra as contribuições, as leituras do professor Monteiro, até que ele desenvolve a ideia da análise rítmica. Então, o clima é uma sucessão habitual dos tipos de tempo. Essa definição aí é uma definição dinâmica, né? Agora, o professor João Lima, que foi aluno do professor Monteiro na USP, no Departamento de Geografia da USP, a FEFELESH, desde 2001, vem tentando, como eu diria, contribuir, avançar na perspectiva da climatologia geográfica, mas dizendo que a preocupação da climatologia dentro do âmbito da geografia deva ser relacional. E aí ele propõe um redirecionamento dos estudos, né, das preocupações teóricas e das preocupações analíticas com base naquilo que ele vem desenvolvendo. Agora, cabe um parênteses, né? O professor João, ele foi professor da Unesp, Presidente Prudente. Então, lá, você tem professor Eliseu Expósito, tem a professora Maria da Encarnação Expósito, você tem o Tomás, você tem o Bernardo Mansano, que são professores ligados à dialética, ao materialismo, história dialética. E, de certa maneira, ele foi incorporando isso também nos estudos climáticos, né? E aí ele cunha esse termo geografia do clima, que é um termo que não é muito utilizado, né? Quando a gente fala do clima em geografia, você escuta falar geografia agrária, geografia urbana, geografia econômica, mas o termo geografia do clima você não escutava. E a partir daí ele pega esse termo e tenta dar a ele uma roupagem teórico, avançando daquilo que ele chama da climatologia geográfica, né? E nessa ideia, ele vai, de certa maneira, mostrar qual é a preocupação dessa nova climatologia que ele propõe, né? Ele chama de abordagem da geografia do clima, diferente da climatologia geográfica. E aí, pelos temas, né, ele tenta demonstrar essa diferença pelos temas da climatologia urbana, agrícola, da saúde e das mudanças climáticas, o que deveria ser essa preocupação dessa nova geografia do clima. Opa, voltou. Então, ele fala que, no estudo do clima urbano, você tem a preocupação de
determinar a estrutura urbana, o conforto e a localização da ilha de calor. Ponto. Já na geografia do clima, você se preocupa para além de localizar os núcleos de ilha de calor, mas se preocupa em debater a questão da vulnerabilidade social, da produção urbana e como isso se relaciona com o conforto. Ou seja, eu vou significar a diferença da intensidade da ilha de calor no conforto humano, né? A tal da corporificação do clima. E assim com os outros temas. Então, a partir daí, o clima para o João Lima deve ser compreendido à luz do indivíduo e não à luz do fenômeno em si, uma vez que ele se relaciona com o indivíduo na superfície. E aí eu vou colocar aqui essa última transparência, que é mais ou menos aquilo que a gente tem tentado falar nesse início, né? O clima como uma dimensão absoluta, que é decorrente da meteorologia, o conceito do clima pela perspectiva relativa, né? Onde eu sei que o fenômeno da atmosfera se relaciona com os objetos do espaço. Então, eu vou analisar o impacto produzido pelo fenômeno atmosférico, chuva, temperatura, nebulosidade, vento, sobre os objetos do espaço. E aí eu vou me preocupar com os objetos, né? Com a rede urbana, com as habitações, mas não com o indivíduo. E aquilo que o João Lima tenta agora introduzir, que é um conceito relacional, né? Ele coloca a questão do clima enquanto significado, né? Como algo que condiciona e é condicionado pelo indivíduo. Por isso que eu perguntei, né, inicialmente, o que era o clima, se o clima para eu que moro em Viçosa é a mesma coisa do clima do Rio de Janeiro, quando eu vou visitar o Rio de Janeiro. Falar nisso, em parênteses, né? Dia 7 ao dia 13, o 19º Simpósio Brasileiro de Geografia Física vai acontecer no campus UERJ, Maracanã. Provavelmente eu estarei lá. Então, clima absoluto, relativo e relacional. Então, quando eu perguntei, né, se o clima tinha história, mesmo que você não soubesse disso, automaticamente você está trabalhando nessas 3 dimensões quando fala se o clima tem história ou não. Se você fala tem história, então você está recortando ele do relativo para o relacional. Se você fala que o clima ele tem uma história por si, independente do homem, é um clima pelo clima, é um clima absoluto, né? Eu não preciso da ação humana nem da presença dele para ele acontecer, né? Lembrando que é uma época que a gente sempre fala muito, que é a época dos dinossauros, né? Você tinha uma atividade vulcânica muito grande, você não tinha seres humanos, você tinha uma composição da atmosfera diferente pela atividade vulcânica, e isso gerava um tipo de clima diferente, com temperaturas mais elevadas do que o tempo atual. Mas o planeta tinha o seu clima e os seres viventes daquele momento se adaptaram àquela condição. Não tinha o ser humano. No momento que o ser humano aparece, o significado do clima para o ser humano muda. Mas só que, veja bem, muda, mas o pensamento também permanece. Hoje eu não posso falar que um é mais importante do que o outro. Se eu for pegar a definição de clima da Organização Mundial de Meteorologia, ele vai estar escrito: o clima é definido a partir de 30 anos, para começar a conversar.
Mas só que, o que ele está considerando? Por que 30 anos? Porque a variabilidade em 30 anos demonstra uma linha de tendência a uma anomalia ou um conjunto de anomalias. Tudo bem, mas qual é a escala de análise dele? É do indivíduo? Não. É do clima. É do fenômeno clima. Por isso que ele precisa de muito tempo. O Brasil, a sua primeira estação meteorológica, instalada no Observatório Nacional, no campo de São Cristóvão, do ladinho da Feira dos Nordestinos, que no meu tempo era um ginásio poliesportivo, quando eu estudava no Pedro II, em frente a esse ginásio, você tem o testemunho da primeira, como posso dizer, da primeira preocupação científica do clima do Brasil. Uma estação meteorológica foi instalada por Dom Pedro. A gente fala Dom Pedro, né? Mas é do tempo do Dom Pedro II, 1851. Então, essa é a estação meteorológica, eu posso dizer que é a mais antiga do Brasil. Hoje ela se encontra no aeroporto de Santos Dumont. Mas, na escala geográfica, a diferença no mapa ali é de, no máximo, 1 centímetro de distância. Mas, para o meteorologista, é uma outra estação meteorológica. Então, ele não vai admitir que aquela estação é a mesma. Porque ele está analisando o clima absoluto. Então, assim, a localização geográfica daquela estação não é igual à posição atual. Então, o conjunto de dados representa uma outra realidade. E, por isso, não pode ser comparado. Mas só que o meteorologista não trabalha muito bem com a noção de escala. E o que nos diferencia desses caras não é o domínio da matemática, é o domínio da compreensão dos fenômenos geográficos nas escalas geográficas e do fenômeno. Como a nossa professora Inade Castro, no livro Conceitos e Temas, né, ela é que é responsável em escrever o capítulo de escala. Mas ela comete um pecado. Ela fala do climatologista, que a gente não sabe lidar com isso. Talvez naquele momento, em 1995, quando o livro foi publicado, estávamos aí no 2º para o 3º ano de graduação, e esse livro ainda continua sendo referência nos programas de pós-graduação e de seleção. Ela falava que a gente utilizava na climatologia ainda as escalas meteorológicas, de certa maneira. Mas hoje existe um esforço, mas ainda não é conhecido, né? O outro lado da metade da laranja não conhece que a gente faz isso também. E aí, avançando um pouquinho, eu gosto muito de fazer, de levantar. Eu ainda não tive coragem, não, sabe? De definir o conceito de clima. Mas eu tenho curiosidade de coletar as definições que as pessoas vão publicando nos seus trabalhos. Eu não sei se vocês conseguem enxergar aí, porque a letrinha está pequena, mas desde o Köppen até o Pereira, né, eu tentei fazer uma sequência temporal, só isso. E um professor amigo meu, chamado Augusto, que fez doutorado aí na UFRJ, mas é professor da PUC do Rio de Janeiro, ele olhou essa apresentação, esse slide, e falou assim: aqui está contido a história da evolução do pensamento da ciência. Ele foi lendo um a um. E, de certa maneira, aquilo me chamou a atenção e comecei a me aprofundar. Isso foi em 2005, quando eu ainda trabalhava na PUC. E nessas investigações, alguns pesquisadores, como o Pabon e o próprio João Lima, categorizam
o conceito de clima ambiental, analítico, de síntese, né? Mas, independente dessa diferenciação temporal, está circunscrito aí aquilo que a gente chama de clima absoluto, relativo e relacional, que é uma outra visão, não mais cronológica, não mais... não mais cronológica, né? Mas analítica. E aí essa divisão de conceitos, que aí eu trago a classificação do Pavon, né? Que ele define como ambiental, analítico e sistêmico. E se você olhar do lado a definição, não pelo que está escrito, mas pela quantidade de linhas, você vai ver que a definição do IPCC, ela não é um conceito, é um parágrafo, né? E é essa definição que o IBGE, mesmo que não assuma, trabalha. Por quê? Porque trabalha com indicadores, e aí tem que ter uma padronização do conceito para que todos trabalhem na mesma perspectiva. Então, o IBGE vai trabalhar com o conceito de clima institucionalizado. Então, eu posso dizer que o IBGE nunca trabalhou com conceito relacional, e mais, sim, com um conceito absoluto. Por quê? O IBGE é um instituto, né? A Organização Mundial de Meteorologia é um braço da ONU, né? E aí no meio tem a Unesco. O IBGE se relaciona com esses órgãos, né? Eles produzem dados, assim como o IBGE. Então, não é o conceito que a Ivone assume de clima que vai importar, mas é um conceito institucional, quase que diplomático, né? E nessa definição de clima, lá no final está escrito, na antepenúltima linha, o período de 30 anos definido pela Organização Mundial de Meteorologia. Ou seja, o clima, para ser definido para alguma coisa, para começo de conversa, tem que ter 30 anos. Mas digo aos senhores, na escala do globo terrestre. Não sei se alguém dos senhores mora na Barra da Tijuca, mas tem um filme do Roberto Carlos que eu adoro, e é o único, que ele não fala nada. Eu acho que é a melhor parte do filme. Mas ele fica voando de helicóptero o tempo todo no filme. E ele passa pelo túnel do Pasmado e faz uma viagem aérea sobre toda a Barra da Tijuca. E a Barra da Tijuca não tinha um prédio em 1960. O filme é da década de 60. Hoje, eu vou para a Barra, é só prédio. Pelo menos no cordão arenoso da Restinga. Eu vou falar que o clima não mudou ali? Eu posso nem imaginar. Mas o meteorologista vai falar, mas não existem dados meteorológicos de 30 anos da Barra da Tijuca, onde se define que o clima não mudou. Não mudou porque não existe o dado? Então as coisas só mudam quando existe comprovação? Pergunta para um doente que está doente e não sabe qual é a doença, se ele não está doente. Se ele está com febre, ele está doente. Mas eu não sei a causa. Se eu não sei a causa, ele não está doente. É a mesma coisa que eu falei do clima. Eu não tenho dado, mas a paisagem mudou. Mas o clima não mudou porque eu não registrei a mudança da atmosfera. Então, isso é que vai causando a confusão quando você conversa no botequim com seus amigos, de formações diferentes, e ele fala para você que o clima do Rio de Janeiro
não mudou, porque chove no verão e não chove no inverno. Isso acontece quase que desde sempre. Então, eu não posso falar que o clima não mudou? Ora, senhor. Isso é a singeleza da ignorância humana. Porque o meteorologista pode falar isso, mas você, geógrafo, não. Por quê? Porque a gente está preocupado com a escala do indivíduo. Hoje, né? Eu posso falar hoje. Nem sempre foi assim. A geografia do IBGE da década de 60 se preocupava com estruturas, né? Sítio. Qual o melhor sítio para a construção da capital do Brasil? Aí você manda um monte de gente para o meio do mato para estudar solo, vegetação, clima, para achar o melhor lugar. Se eu perguntar hoje, quem mora em Brasília, será que seria a melhor localização? Será que as pessoas gostam de morar lá? É uma pergunta difícil de responder. Porque quem nasce lá gosta de lá. Aprendeu a gostar. Agora, quem mudou do Rio de Janeiro e foi obrigado a trabalhar em Brasília, não gosta. Né? É a mesma coisa eu que morei no Rio, moro em Viçosa. Você gosta de Viçosa? Assim, me adaptei. Gostar é muito forte, vou falar isso. Né? Mas eu sei que o Rio de Janeiro mudou também. Então, eu sou hoje não um homem do espaço. Eu sou um homem de entre lugares. Eu gosto mais da viagem do que do lugar. Seguindo a próxima imagem. Ah, professor, você está falando do clima, mas eu aprendi desde pequeno no ensino médio sobre a espacialização das unidades climáticas. É essa a ideia que eu tenho de clima. Tudo bem, isso não é pecado. Lembrando que o seu professor também foi formado numa universidade e aprendeu isso. Então, vamos fazer um exercício para o Rio de Janeiro. Em 1950, quando o conceito de clima absoluto chega ao Brasil pelo IBGE e a cidade do Rio de Janeiro é estudada pela maior, eu não sei o primeiro nome, mas era uma funcionária do IBGE, que pega a metodologia do Köppen e divide espacialmente as unidades do clima na cidade do Rio de Janeiro, você tem esse mapa, publicado no Boletim Geográfico, né, que pertencia ao IBGE. Hoje não é mais publicado. Então, essa espacialização mostra a forte influência dos maciços. Você tem ali, ó, clima AW, AM, AF, CFA. O CFA é o clima tropical de altitude, o AW é o clima tropical típico, e o AF é aquele clima de transição, é um clima tropical, mas não é de altitude, né? Seria um moderado, que eu posso dizer, quase um tropical sem estação seca. Então, essa era a espacialização. E está todo mundo feliz. Passa-se o tempo, alguém fica insatisfeito, e esse insatisfeito é o Torthwaite, que desenvolve uma outra metodologia. Não mais pelos elementos, né, isolados, mas tentando relacionar temperatura e pluviosidade para definir meses secos e meses úmidos. E aí ele espacializa. No caso desse espacializa, ele espacializa para o mundo. Esse mapa aí, a gente que fez o esforço de regionalizá-lo para a cidade. E você já vê que tem uma diferença. Né? Esse trabalho foi publicado no Encontro Latino-Americano de Geógrafos, em 2005. E, por último,
uma espacialização feita pela minha professora e da Ivone, professora Ana Maria de Paiva Macedo Brandão, que é a a tese de doutorado dela. Esse mapa, você não vai ver em lugar nenhum. Ele nunca foi publicado em livro, né? Ele foi publicado uma vez na edição do antigo Jornal do Brasil, em 1996, dezembro de 1996. Então, o que eu tinha era esse jornal. E aí, o esforço cartográfico e o agradecimento aos alunos de graduação, que hoje sabem muito mais cartografia digital do que eu, a gente conseguiu fazer a migração da informação espacial dentro da mesma base. Agora, o que ela não conseguiu fazer, e ela também não tinha a intenção, era de relacionar. Ela queria espacializar a influência da cidade sobre o clima. Porque as outras classificações, as informações são de estações meteorológicas. E aqui essas informações foram coletadas por pessoas nas ruas. A Ivone não teve essa experiência porque em 1993 não teve trabalho de campo, só teve em 1994. Então, as turmas de 1994, 95 e 96 fizeram trabalho de campo na cidade medindo temperatura. Esses dados serviram de base para a elaboração desse mapa. Eu fiz trabalho de campo também. E assim, a gente ficava o dia inteiro medindo em Bangu, Madureira, Santa Cruz. Ou seja, a gente saía de casa... né? Mas você não fez isso, né, Ivone? Eu não fiz, não, eu fugi. Você sabia o que era o psicrômetro lá? Psicrômetro de fundo. Sabia, ela ficar rodando o psicrômetro. Mostrei um para eles. Mostrou, né? Então, esse é o mapa que ela definiu como as unidades, mas o elemento principal para definir as unidades é a temperatura. Na legenda do mapa original, tem uso do solo, nebulosidade, direção do vento, mas aqui para facilitar a visualização. Tá? Então, esse mapa aqui e o primeiro é o clima absoluto. Esse aqui é o clima relativo, né? Já considerando que as ações urbanas influenciam a atmosfera. Tanto que aparece ali Bangu, Meia, Penha, já aparecem dentro daquilo que no absoluto era considerado igual. Mas e o clima relacional do João Lima? O que diferente ele vai trabalhar? Será que o resultado espacial vai ser diferente? Não vai ser diferente. O que vai ser diferente é a abordagem. Esse mapinha aqui, tudo que eu quero achar do Rio de Janeiro, de importante, eu procuro palavras-chave no Google Acadêmico em francês. Por quê? Porque eu não sei por quê, mas francês adora estudar Rio de Janeiro. Então, eu achei esse mapa de classificação de condição socioeconômica para a cidade do Rio de Janeiro. Aí eu me perguntei, o que seria o clima relacional do João Lima a partir da contribuição da climatologia geográfica do Monteiro, que a Brandão espacializou aquelas unidades? Vamos tentar juntar os dois? Esse aqui com esse. Vai ficar lindo, né? Espero que vocês consigam visualizar. O que eu consigo ver? Consigo relacionar não só a atmosfera
com a condição social de superfície. E aí entram vocês, né? Os indicadores. Porque, de certa maneira, eu estou trabalhando na perspectiva do clima também como uma condição de risco. Porque olha só aonde está Penha e Meia. Está na condição social de classe popular, que ele chama. Classe popular. Já Copacabana, que tem uma outra unidade climática que chama 3, está numa condição de classe média superior e classe média... Não, classe alta. Entre classe média superior e classe alta. Né? E Jardim Botânico, o alto do Jardim Botânico, você não tem classificação social ali, né? Não tem, está vazio. Mas no resto da Baixada da Guanabara, Madureira já está numa condição de classe média inferior. E são áreas quentes, né? Então, significa que aonde tem classe popular ou classe média inferior, eu tenho uma condição térmica de maior desconforto. E aí, o que essa climatologia ou esse clima relacional vai trabalhar? Ele vai tentar demonstrar a questão da vulnerabilidade do indivíduo relacionando isso com a atmosfera, ou seja, com o ambiente que está sendo influenciado, mas também influencia, porque a gente não pode esquecer daquela aula inicial de climatologia da universidade, de efeito de barla-vento e de solta-vento. Se você está em Copacabana, você sofre o efeito de barla-vento. O vento está batendo, está vindo do mar, vai bater lá no Jardim Botânico, na Gávea, e vai subir o maciço. Lá no Meia, no Maracanã, esse vento que subiu o maciço vai descer para o outro lado. Então, é solta-vento. Mas qual é a diferença entre um e outro? Quando o vento é obrigado a subir, ele deposita a umidade. Então, é um ambiente mais úmido e frio. Porque para formar nuvem, consome energia do ambiente. Por isso que fica mais frio. Quando o ar desce, o ar ganha energia. Então, ele não resfria, ele esquenta. E 2, as vertentes de solta-vento no Rio de Janeiro são voltadas para o quadrante norte. E essa posição faz com que essa vertente receba 3 vezes mais radiação solar do que as vertentes voltadas para o sul, que são as encostas de barlavento. Então, a condição natural favorece o aquecimento. Aí, a estrutura urbana alocou essa população de classe popular que o Bruno classifica nessa região, onde você tem a Avenida Brasil, né, linha vermelha, saída para 040, 116, ou seja, a válvula de escape do Rio de Janeiro, né, para sair da cidade. É ali. Esse local, ele é um fundo de Bahia. Parece que não é, mas é. Onde está a Ilha do Governador, né, você vê que é uma ilha. Mas aonde começa o continente é um fundo de Bahia. E aí você tinha a Praia da Penha, você tem a Praia de Ramos, mas você tinha também a Praia de Olaria, que foram aterrados para construir a Avenida Brasil. Então, ambientes de fundo de Bahia, venta pouco.
Por isso que as águas são mais paradas e, de certa maneira, favorece a navegação. Você aterra, constrói, dificulta mais a circulação de um vento que é raríssimo e você aumenta o desconforto. Mas é ali que estão essas populações. E aí eu vou lembrar a vocês um conceito que era muito usado no início do século XX pela climatologia médica. As amenidades. Né? A amenidade nesse local é a pior possível. Não tem. Agora, se eu for para o alto da Boa Vista, eu vou ter uma amenidade. Quando eu falo amenidade, na perspectiva médica, eu estou pensando na propagação de vetores de doença. Né? Mas eu estou pensando em conforto. Então, quando eu falo que o Alto da Boa Vista tem mais amenidade, tem mais conforto térmico. A temperatura é menor. Tem mais umidade. Só que isso também, quando eu fui morar em Viçosa, a gente se desvinculou do objeto, essa condição favorece também a propagação de outros tipos de doença. Para quem tem rinite e asma, não vai adorar ter uma casa cheia de fungo, com frio e umidade. Mas veja bem, isso não é discriminado. Acha até chique, né? Um ambiente frio, úmido, para quem não tem rinite, bronquite e asma, ou qualquer outra doença do aparelho respiratório, que vai preferir ficar lá no quentinho de Penha, Madureira, Améia, que vai ter menos problemas de respiratório, mas vai ter um desconforto térmico. Então você vai ter que optar em função da sua condição de saúde. Mas só que quando a gente escuta falar que um ambiente é mais ameno, o outro é menos, o que está sendo levado em consideração é o conforto térmico. E apenas isso. Né? Não podemos esquecer que no Brasil o clima definiu políticas públicas de saúde. E eu vou citar o exemplo da tuberculose. Se a gente reclama do SUS, né? Mas o SUS já foi muito mais eficiente antes mesmo de ser SUS. Porque quando uma pessoa era identificada com tuberculose, ela era retirada do seio da família e era colocada dentro de sanatórios. E aonde ficavam os sanatórios? Em cidades altas, na Serra da Mantiqueira. Exatamente numa posição geográfica que favorecia a chegada de grupos humanos doentes do Rio, de São Paulo e Minas, aonde você tinha ainda no início do século XX as maiores concentrações populacionais. Então você, na Serra da Mantiqueira, Juiz de Fora, Santos Dumont, Barbacena, Campos do Jordão, todas as cidades eram depósitos de doentes de tuberculose. E aí o cara ficava meses, 2, 3 meses. E o Ministério da Saúde é que bancava esse indivíduo. Agora você pergunta, e a família do cara? E o filho do cara? Ficava onde? Se ele ficava na cidade, né, isolado, distante, ele tinha problemas de se manter, porque o salário, assim como hoje, era bancado pelo Ministério da Saúde e não pelo patrão. Né? Então, e hoje não tem essa facilidade. Hoje tem essa facilidade de banco, mas antigamente você recebia o dinheiro no setor específico do trabalho, você tinha que pegar o dinheiro vivo, né, o seu salário no final do mês. Então era complexo demais.
E, por causa disso, surgiram vários, ao lado dos sanatórios, vários orfanatos. Ou seja, a família ia junto. Se o pai ou a mãe estava doente, o filho ficava no orfanato que ficava do lado do sanatório. E o sanatório particular... Não, sanatório não. O orfanato, geralmente particular, né, é que dava essa assessoria familiar. Algo parecido vivemos nesses últimos 2 anos. Não se criou nenhuma cidade sanatório por causa da Covid. O isolamento se deu dentro de casa. A condição mudou. As populações aumentaram. Mas a forma de tratamento, não. Isolamento. Né? Isolamento. Então, o que mostra, de certa maneira, que as nossas ações políticas, de política pública, quando lida com a questão climática, de certa maneira, dentro da própria medicina, eles também vão trabalhar com o absoluto, o relativo e o relacional. Mas você tem que identificar esse tipo de pensamento caso você queira mostrar os problemas para o outro, mas não dizer que o outro está errado. Porque o outro teve outra formação, né? Uma coisa que na universidade a gente tem que aprender, mas embora grande parte dos professores não aprendam, é de querer falar a sua verdade. É a sua verdade, mas não significa que é a verdade do outro. E isso no mundo hoje, que a gente vive polarizações, né, é meio complicado de você falar assim, não, o clima está mudando. Não, peraí. Qual clima está mudando? Se eu começar a questionar isso, o cara fala assim, você é contra o aquecimento global. Gente, eu não estou preocupado com o aquecimento global. Seriamente. Porque o planeta, quando fala isso, eu escuto, eu fico perguntando, qual é a preocupação dessa pessoa? É com o clima, é com o planeta ou com ela? De novo, absoluto, relativo, relacional. Se ela está comprando um discurso, ela pode simplesmente ignorar se o clima vai mudar ou não. Se ela quer convencer alguém porque ela acha que é inteligente, ela vai falar que o clima da Terra está mudando. Mas qual é a sua preocupação com o clima da Terra estar mudando? Ela não sabe te responder. Mas ela está preocupada com isso. Mas ela se desvincula do seu dia a dia. Eu estou muito mais preocupado com o trânsito que está engarrafado, que o motor do seu carro, o catalisador não está dando conta e está emitindo mais gás carbônico. Estou preocupado com isso. Né? Eu estou preocupado com o trabalhador que não tem um EPI, né? Que é um equipamento de proteção individual, e que é obrigado a trabalhar na rua. Todo dia, faça chuva, faça sol. Que é o gari, que é a profissão mais invisível da face da Terra, embora no Rio de Janeiro seja a mais visível, né? Pela cor do uniforme. Só no Rio, porque em outros lugares praticamente não existe uniforme para quem trabalha com coleta de lixo. Então, eu estou preocupado com isso. Então, se o aquecimento global vai me afetar, aí eu te pergunto, o que ele vai afetar? Porque, assim, eu não preciso me preocupar com o aquecimento global, porque os problemas locais relacionados ao clima, eles já existem desde que eu me entendo como gente, antes mesmo de saber que o clima é clima. No Rio de Janeiro, eu sei que essa baixada da Guanabara, onde tem Penha, Meia e Madureira, enche. E não precisa chover muito. Basta chover pouco, mas concentrado.
Olha, isso já acontecia antes de eu ouvir falar em mudança climática. Eu estou preocupado com isso, essa relação do clima. Eu estou preocupado com quem mora no morro, o morro no deslizar, né? Isso, eu não preciso me preocupar com a mudança do clima para me preocupar com quem mora na encosta, né? Em 1996, no dia 13 de fevereiro de 1996, caiu uma tromba d'água em São Conrado. Virou capa de jornal porque a língua negra de São Conrado virou língua marrom. Porque desceu tanto barro do rio Rocinha, porque desabou o mundo na Rocinha, né? Mas a capa era a língua negra e a casa de uma cineasta de descendência japonesa, até fugiu o nome, que a casa dela, coitada, né? O muro de arrimo desabou. Mas ao fundo da imagem tem a Rocinha, e ficou milhares de desempregados, desalojados. Mas a capa era a língua de barro no mar, a casa dela, dessa cineasta, e ao fundo a Rocinha. Essa capa já me diz qual é a preocupação relacionada ao clima. A preocupação daquele que tem condição para aquele que não tem condição, e o ambiental, ou seja, coitado, a praia ficou suja. A praia já fica suja, né? Porque o rio Rocinha deságua lá direto e não tem tratamento de esgoto, só tem tratamento de resíduo sólido. Ali perto do CIEP, debaixo do viaduto, tem uma caixa de contenção de resíduo. Mas choveu tanto que não deu vazão. Então, isso mostra como os agentes sociais se relacionam com o clima e como o clima pode ser crucificado ou valorizado. No Rio de Janeiro, por exemplo, vai ficar só no Rio. Ir para o Rio é maravilhoso, o turismo, faz sol, calor. É essa a imagem para o turista. Mas o turista só vai para a Zona Sul. Vai para Curicica, Taquara, Tanque. É o mesmo calor, só que um calor mais humano, né? Eu diria, menos vento. Mas é um calorzinho. Ivone, Sim. você falou de um intervalo, eu estou falando, mas eu agora olhei o relógio. Não Essa sei, primeira parte essa daí, você tinha que falar que até... Mas, assim, se tiver alguma pergunta... Tá. O Leonardo escreveu sim, mas eu nem vi que horas ele escreveu. O sim, acho que foi para aquela tua pergunta inicial. Não, eu até teria algumas perguntas, mas eu vou deixar com eles e depois, de repente, a gente fazer um intervalo, porque você disse que tinha fechado com você tinha feito alguns blocos, né? Então, isso. Talvez esse a gente feche e eu deixo com eles. De toda forma, até deixo aí uma discussão, né, que você colocou, que quando a gente olha pelo lado relacional, né, o quanto... Você citou alguns elementos, como a chuva, mas se você olhar pelo lado relacional, a gente tem outros elementos até que também estão associados a essa discussão, que não estão diretamente, que até a gente debateu semana passada com eles, que fogem da dimensão física, e tem, você esbarrou, comentou, que é da gestão urbana, né? O quanto a gestão urbana, o quanto a forma de gerir esses espaços estão relacionados a essa questão de ocupação. O que as ações do poder público vão reforçar ou minimizar essas situações. Então, eu acho que o relacional até compreende uma série de outros elementos institucionais de como é que você vai encarar essa discussão. Ou como é que você vai trabalhar. Aproveitando isso, eu queria agradecer a você pelo contato do Gil, que é o coordenador da Defesa Civil de Petrópolis, sim, que nós podemos visitá-lo. E lá também
a imagem que eu tinha do Centro de Operações do Rio é a mesma imagem que ele me mostrou lá, só que é uma salinha muito menor, né? Ele falou que vai para um prédio que a prefeitura comprou, mas, segundo ele me disse, ele que elaborou a ideia do Centro de Operações do Rio de Janeiro. Ele era E originalmente depois, do Centro de Operações do Rio, e agora está em Petrópolis há algum depois tempo. aí ele foi para Petrópolis, foi convidado para ir para lá. E lá tem a televisão da meteorologia, mas tem a televisão mostrando o trânsito, e ele me mostrou uma coisa fantástica, ou seja, na entrada do pórtico de Petrópolis, todo carro que entra, ele vê a placa. E aquela informação da placa, ele joga no banco, olha só, ele tem acesso ao banco de dados do Detran. Ao acesso do banco de dados, se aquele carro pagou IPVA, tem multa atrasada, tem identificação facial, mas só que aí ele não falou muito mais. Mas ele tem acesso ao banco, vai ter, né, do Ministério Público, de identificação de foragidos, de capturados, pessoas que devem pensão alimentícia. Então, com uma câmera na entrada de Petrópolis, ele vê tudo isso. Ele criou um banco, e aí é a questão da gestão, né? Ele pode, assim, é o Big Brother, brother. Eu me senti dentro do Big Brother. O cara entrou na cidade e se ele quiser monitorar para onde ele vai, eu consigo ficar seguindo aquele carro o tempo todo, né? Aí ele relatou lá para a minha turma que eles conseguiram identificar pessoas suspeitas, carros suspeitos, e aí aquela coisa, ele identifica qual o carro da polícia que está próximo, ele não faz nada, é o próprio sistema de inteligência artificial. Manda o carro abordar, manda o policial abordar, né? E aí ele conseguiu ver que o cara tinha arma, estava com o documento atrasado, e era uma pessoa de fora. Então, isso, de certa maneira, né? E aí ele fala com orgulho, né? É uma cidade segura. Mas isso depende muito também do poder público e das relações políticas. Edson, travou, você ficou sem som. Edson? Edson? Ivone, fala com ele por telefone, que pode ser que ele tenha caído e ele nem sabe. Pois é, ele está... Deixa eu tentar aqui falar. Efetivamente, ele caiu. Gente, vocês estão aí ainda? Sim. Sim. Tudo bem. É porque para mim apareceu uma mensagem aqui que várias pessoas saíram. Agora ele não está nem atendendo. Vamos fazer o seguinte, vamos dar uma meia horinha aí de intervalo. Pode ser? 20 minutos? Que horas são agora? 10 horas, que aí eu tento entrar em contato com ele, porque ele não está nem atendendo aqui o telefone, ok? Beleza, pronto. Ok. Então tá, gente. Até daqui a pouquinho.